Olá, pessoal! Estou aqui com o Dr. Gabriel dos Anjos. Para mim é Gabi, né, Gabi? E hoje o papo da gente vai ser sobre sonhos. Então, assim, só que sonhos, eu vou trazer a temática sonhos eróticos, Gabi. Como o Gabi é um psicoterapeuta junguiano, eu também sou junguiana, né? Então, a gente tem uma concepção de sonhos, Gabi, né? Como sendo uma propriedade, um dos produtos da psique, né? E a psique, vocês sabem, é aquela parte de nós que a gente não conhece bem, né? É o nosso inconsciente. Então, como os sonhos são esse produto da psique, ele tem algumas funções, né, Gabi? Então, assim, a gente também sabe que a gente sonha diariamente, mas nem sempre a gente se lembra dos sonhos, né? Pouco se lembra, né? Pouco a gente se lembra dos sonhos, mas na verdade a gente continua sonhando, porque é uma forma da psique estar ali trabalhando, né? Ela está produzindo, mesmo que a gente não lembre. E a gente sonha quando a gente está no sono REM, né? Que são os movimentos rápidos, Rapid Eye Movement, né? É quando o sono é mais profundo que a gente sonha. E se a gente for acordado nessa fase, certamente a gente vai lembrar com muito mais rapidez do que se a gente não for acordado logo. Porém, Gabi, uma dessas funções, né? A gente poderia dizer que seria compensatória. O trabalho dos sonhos? Sim, uma função dos sonhos seria assim, a compensação, o equilíbrio também, né, da psique, que ela homeostase psíquica, né? Isso, trazer um equilíbrio para a pessoa, né? Ela também a psique, ela tem algumas propriedades, né, como o sonho. Assim, o sonho está a serviço de algumas coisas, né, Gabi? A serviço de um trabalho, talvez, né, dentro da alma ou da psique, no sentido de tornando as fantasias dela mais intensas e atuantes, né? Então é interessante isso que você está falando a respeito da compensação. O próprio Jung, ele mesmo, falava muito do fator compensatório que o inconsciente procura fazer em relação à consciência. Sim. Né? Buscando esse equilíbrio psicológico. Sim, quando a pessoa está muito polarizada num tema, numa temática, ou Exato. possuído por um sentimento de ciúme, digamos, sim, né? Muito tomado por aquele sentimento. Assim, poderíamos dizer também que o sonho tem essa propriedade de compensar um pouco essa polarização, Gabi? Eu acredito que sim, né? Até pegando as próprias palavras dele, Jung citou um episódio em que ele mesmo teve um sonho com uma paciente que ele atendia na clínica, a qual ele considerava uma pessoa que não tinha tanto repertório intelectual, então havia um certo... Ele mesmo confessa que havia certa fantasia de superioridade dele, sim, com ela. Sim. E quando ele sonhou com ela, ela estava numa posição elevada. Olha só, compensando, nesse caso, essa híbris dele, né? Um certo preconceito, talvez, certo, que ele tivesse na visão em relação a ela. Agora, eu não sei se os sonhos funcionariam apenas como compensação, porque muitas vezes eles talvez trabalhem no sentido de apenas refletirem as imagens, né? Sim. Apenas não, porque já é muita coisa já refletir as imagens que a gente viu. Agora, Gabriel, a gente aqui quer, assim, o pessoal tá muito curioso para saber o que seriam os sonhos eróticos. E aí, assim, a gente sabe que uma das coisas que o erotismo, as pessoas têm uma impressão que erotismo é pornografia. Não necessariamente, né? Que erótico vem de Eros, né? Sim. Não? Então, assim, Eros, Deus do amor. Então, tem muita coisa que precisa desmistificar nessa questão do erotismo, né? E do sonho erótico. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos tentar facilitar. Porque é muito amplo, né, o assunto. Então, aquele cara... Eu considero que os homens têm mais sonhos eróticos do que as mulheres. É uma coisa que eu percebo na clínica, né? Na sexualidade, parece que as mulheres, assim, adoram quando tem um sonho erótico. É quase como um presente. Vibrantes. E, assim, não é um presente, porque são raros. E os homens têm muitos sonhos eróticos. Então, vamos pensar assim naquele cara que é casado. E aí ele se surpreende e fica sem saber como fazer, porque ele tem um sonho com aquela vizinha gostosa, por exemplo. Ou então com a cunhada, já pensou? Aí fala um pouquinho sobre um sonho desse tipo, Gabi, para nossos homens aqui, nossos ouvintes entenderem um pouquinho. Bom, eu acho que o que você falou é interessante de início, né? O substrato dessa psicologia que a gente faz aqui é mítico. Então, se a gente está falando de sonhos eróticos, a gente está falando de um personagem mítico que é Eros mesmo.
filho de Afrodite, deusa grega da beleza e do encanto, em algumas versões, mas em outras versões míticas, um princípio anterior à própria Afrodite, cosmogônico, que representa conexão. Então talvez os sonhos eróticos mostrem conexões muito poderosas entre as imagens que estão envolvidas, entre as pessoas que estão fazendo aqueles papéis nos sonhos, né? Seja nesse caso o sonhador com a vizinha gostosa, com a cunhada, seja lá os papéis que estejam sendo representados. Provavelmente o poder de conexão entre aqueles papéis, eu imagino que seja grande na vida daquelas pessoas. E a gente pode descolar também um pouco a questão de assim, a vizinha não é exatamente a vizinha, sim, mas o que a vizinha pode representar para ele, né? É. E a cunhada pode não ser exatamente a cunhada. Cuidado aí, né, gente? A gente parte, na verdade, desse pressuposto, né? As pessoas que aparecem nos sonhos, os lugares, não são literalmente iguais às pessoas e lugares na vida no mundo acordado. Cuidado, gente, para não tomar o sonho de forma literal. Literal é do jeito que vocês estão percebendo. O sonho é uma metáfora e tem que ser visto de forma metafórica. Mas essas imagens, digamos, que às vezes ou assustam ou incomodam, o que a gente poderia dizer para as pessoas que têm sonhos eróticos de maneira geral? O que a gente pode dar assim de coisa para que eles saiam assim? Puxa, então um sonho erótico é... O que a gente poderia dizer, Gabi? Bom, se a gente fosse brincar um pouquinho, relaxe e goze. Aproveite que você está tendo esse sonho erótico. Eu acho que é um presente, Gabi. Eu considero um sonho erótico um presente. Como você falou de conexão, a gente poderia dizer que o sonho erótico está demonstrando uma boa conexão dele com as imagens dele? É uma conexão intensa, talvez, né? Intensa? Poderosa. É uma coisa que está realmente muito ligada, conectada mesmo. E que está despertando um prazer, né? Diga-se de passagem. Porque quando a gente tem um sonho erótico, o corpo percebe. O corpo percebe e o corpo responde. Então a pessoa fica excitado, sim, e acorda excitado, inclusive. Então por isso eu também considero um presente. Claro. Tem a famosa história da poluição noturna, inclusive, né? Sim. Que materializa no organismo uma fantasia que está acontecendo inconsciente. Vamos lembrar, como você disse, as fantasias e os sonhos acontecem tanto dormindo quanto acordados. Sim, gente. Vocês viram a live que eu fiz sobre fantasias? Se não viram, vejam lá na fanpage, tá? DRA.Alcione Bastos no Face. Na minha página, eu fiz uma live sobre fantasias sexuais. Muito bacana, Gabi, onde eu amplio essa questão da fantasia, né? E a questão da fantasia sexual. Eu acho assim, sabe, Gabi, que a gente precisa estar levando para o grande público esses conceitos que muitas vezes ficam muito fechados, não é? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, a realidade virtual é uma realidade. É a realidade. É a realidade. Está se tornando maior do que maior do que, exatamente. Então, assim, por que não a gente promover tudo isso que a gente aprende, Gabi, em círculos fechados para o grande público, não é, Gabi? Então, assim, eu agradeço você, tá, pela entrevista. Espero que todo mundo tenha bastante sonhos eróticos, sem ficar se sentindo culpado por causa disso, não é? De preferência. De preferência. E, olha, faça como o Gabi falou, aproveite que você teve um sonho erótico, relaxe e goze. Um beijo, pessoal.